Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Cumprimento também as senhoras e os senhores assessores. Vamos então dar início à nossa reunião de hoje com a audição da Provedora de Justiça no âmbito do Plano de Atividades. Cumprimento a senhora Provedora Adjunta, a doutora Estrela Xabi, a doutora Rita Cruz, assessora, e também o doutor André Neves, assessor. Sem mais demoras, vamos então dar início à intervenção inicial. Posteriormente irá ocorrer uma primeira ronda de 5 minutos por grupo parlamentar com resposta individualizada. E depois, caso haja inscrições, iremos ter uma segunda ronda por deputados, por cada deputado inscrito, de 2 minutos, com resposta no final pelo tempo total das inscrições que forem realizadas. Então, sem mais demoras, dou a palavra à senhora Provedora Adjunta para uma intervenção inicial até 10 minutos. Tem a palavra a senhora Provedora Adjunta. Bom, então, muito bom dia a todos. Começo por agradecer ao Sr. Presidente, aos senhores deputados, também desta 5ª Comissão. É uma honra, para mim, pessoalmente, estar aqui e agradecemos muito o interesse da Comissão para podermos vir partilhar convosco aquela que tem sido, de facto, a atividade recente da Provedoria de Justiça, quanto a esta matéria da resposta dos serviços públicos aos cidadãos. Agradecemos, de facto, o interesse, temos vindo a trabalhar de forma mais ativa nestes últimos tempos e eu começaria, talvez, por uma brevíssima cronologia desses acontecimentos. Então, em dezembro de 23, a Provedoria de Justiça concluiu um relatório designado precisamente Atendimento ao Cidadão nos Serviços Públicos. Tínhamos o subtítulo Uma análise da situação atual e este subtítulo tem uma razão de ser muito específica. É que, de facto, o contexto desta análise era o contexto pós-pandémico. Avaliar a resposta dos serviços públicos na pós-pandemia. Estamos em 23, o trabalho de campo deste relatório foi desenrolado em outubro e novembro de 23 e com a preocupação que nos chegava por via de queixas, enfim, quanto ao Estado, depois das alterações tornadas necessárias pela pandemia, enfim, a persistência de alguns problemas. Já tinha havido, na altura, aquela determinação dos 50-50 quanto ao atendimento com marcação e sem marcação, portanto, era já algo que estava, de alguma maneira, em debate público e, portanto, este relatório é finalizado em dezembro de 23. Como eu já disse, incluiu o trabalho de campo. A preocupação foi ter alguma diversidade de contextos no território no território continental e, portanto, não foi propriamente um trabalho inspectivo, com as características que um trabalho inspectivo demanda. Foi um trabalho feito por amostragem, as visitas foram realizadas sem aviso prévio, fizeram-se visitas em grandes centros urbanos, em zonas muito pressionadas e em zonas enfim, do interior e com menor população. Portanto, houve esta preocupação de diversidade de contextos no nosso território continental. A análise concentrou-se sobre as entidades da administração central do Estado. Esta também foi uma opção, não todas, nem pouco mais ou menos, nem todas as que têm atendimento ao público. A posição da Provedoria foi procurar ir ao encontro, por um lado, daquelas em relação às quais tínhamos mais queixas e, por outro lado, daquelas que, para a vida das pessoas, um bocadinho de qualquer pessoa, são relevantes. Por exemplo, a Segurança Social e a AT. Portanto, a lista das entidades que visámos, que foram objeto deste estudo, foram a AMA, responsável pelas lojas de cidadão e espaços cidadão, a AT, a Segurança Social, ICE e Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social,
Institutos de Registros e Notariado, Autoridade para as Condições do Trabalho. Esta foi uma primeira decisão. Houve, de facto, serviços que têm atendimento ao público que deliberadamente não foram incluídos pela sua especificidade. Saúde e estrangeiros são talvez os mais evidentes. Este trabalho era para ser um trabalho conjunto, no contexto pós-pandémico, e a avaliação da Provedoria na altura foi de que estas duas áreas, por exemplo, não consentiam, não faria sentido englobá-las num estudo conjunto. Outro eixo que lhes queria trazer e que teve que ser decidido era que como analisar quais são as áreas a estudar. Dividimos o trabalho em 8 áreas temáticas, por assim dizer. Informação, antes de mais, informação sobre o atendimento ao cidadão. Depois, o problema específico da tecnologia no âmbito do atendimento ao público. Atendimento presencial, que era à data, enfim, de alguma maneira ainda hoje, mas há progressos, uma questão premente. Em quarto lugar, os tempos de espera. Em quinto lugar, as pessoas com especial vulnerabilidade e a questão do atendimento prioritário. Em sexto lugar, o atendimento preferencial. Depois, os problemas do atendimento em língua estrangeira. E, finalmente, os recursos humanos, a formação específica para o atendimento ao público e o estado das instalações. Portanto, foi segundo estes eixos que o trabalho da Provedoria se desenvolveu e é com esta arrumação que os senhores deputados encontram o relatório que na altura foi produzido, portanto, com estas áreas temáticas. Resultou deste trabalho a elaboração de 25 recomendações pela Provedoria de Justiça, também as recomendações divididas por aquelas áreas que acabei de vos referir. O relatório foi divulgado em fevereiro de 24, está disponível no nosso site, está disponível online e foi enviado às entidades, foi, enfim, enviado especificamente às entidades que tinham sido objeto de atenção. Para trazer hoje aos senhores deputados, pensámos falar em 3 destas 8 áreas, enfim, que identificámos talvez como mais interessantes ou mais suscetíveis de hoje também terem relevo, e que são a informação sobre o atendimento ao público, tecnologia e atendimento ao público e a questão das pessoas com especial vulnerabilidade. A última nota antes de passarmos a estes 3 temas, era dar conta aos senhores deputados que a Provedoria procedeu, entretanto, a um trabalho de seguimento do trabalho deste relatório. O trabalho é de 23, o trabalho de campo é de outubro, novembro de 23, e agora, em 2025, partindo das recomendações daquele relatório, partindo das recomendações finais, indo ao encontro das mesmas entidades que foram, num momento, objeto de atenção. Assim, e também considerando que, entretanto, foi publicada a Resolução do Conselho de Ministros 86 de 2024 e também o Decreto-Lei 49 de 2024, isto tudo no verão de 2024, fomos agora aferir a evolução da situação desde dezembro de 23. O trabalho que se fez agora não é comparável com o de 2023, desde logo não houve trabalho de campo, não é assim? Foi um trabalho que passou pela interpelação direta da iniciativa da Provedoria junto das entidades para saber qual tinha sido a evolução da situação desde 23 até agora. E hoje darei conta também aos senhores deputados de alguma das conclusões dessa atualização. O relatório de seguimento estará disponível, segundo estimamos, na próxima semana. Portanto, aqui hoje trarei pela primeira vez algumas das conclusões que resultaram desse seguimento.
Então, iríamos aos temas, rapidamente. Quais são os temas? Informação sobre atendimento ao cidadão, tecnologia e atendimento ao público e pessoas com especial vulnerabilidade. Dentro destes temas, o primeiro, a informação sobre atendimento ao cidadão, concentramos-nos sobre a questão da qualidade da informação que existe, que está disponível, sobre as condições de atendimento ao público, sobre o próprio atendimento ao público. Porque este é o primeiro passo relevante de um atendimento de qualidade. Ou seja, estamos a falar de horários, estamos a falar de, por exemplo, horários de atendimento, valências de um determinado serviço. Encontramos casos em que nos sites há a indicação de um horário, mas esse horário já não está atualizado. Ou há diferenças entre o horário que está fixado no serviço e o horário que está no site. As valências, aquilo que se pode tratar em determinado serviço, a informação disponível para o cidadão é muito importante porque gera grande... Parem o tempo. Senhores deputados, eu vou pedir um favor. Nós temos que ter a sala em silêncio para conseguirmos ouvir a oradora, senão é muito complicado. Pedia-vos esse cuidado, se houver alguma situação que queiram tratar, pedia mesmo que tratassem fora da sala, porque senão torna-se difícil e inaudível. Está bem? Sra. Vereadora Adjunta, peço imensa desculpa realmente por este lapso e temos que continuar, pode continuar a intervenção. Muito obrigada, eu estou mesmo quase a acabar. Portanto, a qualidade da informação, encontramos este tipo de situações nos sites, localmente, cartazes desatualizados, cartazes ainda do tempo da pandemia, cartazes que referem horas de fecho e de atendimento que não correspondem e uma grande diversidade, ou seja, não há uniformidade, a Provedoria não diz que devia haver, não é? Que todos os serviços têm que ter o mesmo horário, mas é essencial que sejam cognoscíveis, de uma forma fácil, de uma forma direta. Este é um dos aspectos. O outro aspecto sobre o qual nos debruçámos foi a da fidedignidade dos sites oficiais. Não era à data evidente, não era fácil de reconhecer que um site é mesmo do serviço em causa. E há muitos sites, não é assim? Sites particulares, sites de negócios, sites de prestação de serviços, no caso, que facilmente passam como sites oficiais, pela sua própria configuração, pela sua apresentação. E, portanto, sugerimos na altura, e tomamos boa nota que no decreto-lei isso foi tido em consideração, do reforço da marca gov.p. No seguimento que fizemos, constatámos que na Provedoria continuamos a ter queixas de pessoas que têm muita dificuldade e que se enganam, enfim, e não estamos a falar de pessoas info-excluídas ou que nunca tinham recorrido, mas a semelhança é tal que se enganam. Deste ponto de vista, talvez aquilo que fosse possível hoje dizer é que falta alguma divulgação, quase um alerta de o que é um site oficial, é aquele em que encontra este símbolo ou esta determinação, de uma forma mais porque, de facto, é muito fácil criar um site e, aliás, um site com um aspecto muito sério e continuamos a ter essas queixas, portanto, tudo isto tem que ver com a qualidade da informação ao cidadão. Na tecnologia, nós analisámos os assistentes virtuais. A tecnologia no atendimento ao público está claramente aí e a Provedoria saúda, sem dúvida, esse investimento. Agora, qual é a nossa mensagem global neste aspecto? A nossa mensagem global é que tudo aquilo que se passa exclusivamente online gera-nos preocupações diversas. O atendimento ser apenas online, não haver alternativa ao atendimento online, é algo que deve ser objeto de atenção. Claro que, imaginem, um atendimento dedicado apenas a profissionais, apenas a advogados, apenas a solicitadores. Não levanta esse problema, à partida não levanta esse problema. Quer dizer, se é no âmbito profissional, há outros recursos, são pessoas que agem de outra maneira. Agora,
programas, planos dirigidos ao cidadão comum com acesso exclusivamente online, parece-nos, à partida, por regra, será algo para olhar com atenção e com preocupação. Reparem que nós temos isto hoje em dia, em coisas tão diversas como os prémios salariais para os jovens, alguns programas de habitação que são dirigidos a pessoas com muitas dificuldades. E demos-nos conta, por exemplo, que os próprios assistentes sociais não dominam, quer dizer, é tão largo e tão, enfim, há tanta diversidade que não dominam as ferramentas digitais para acompanhar e portanto, achamos que, quer dizer, é um alerta que deixamos e também gostávamos de dizer que isto não é uma questão só dos info-excluídos e com aquela ideia de que, bom, com o normal avanço e da inclusão, isto vai-se tudo resolver. Não nos parece que seja assim, porquê? No âmbito do PAES, por exemplo, também temos acompanhado esta questão, porque os requerimentos ao PAES são exclusivamente online, e verificamos que a ideia de que o programa prevê tudo e todas as hipóteses estão lá contempladas e não há exceções, não se confirma. Ou seja, a necessidade de um diálogo estabelece muitas vezes, e nós encontramos caixas em que há fundamentos para reclamação fechados, há 3 fundamentos de reclamação, e o fundamento de reclamação que naquele caso existe é outro. E se não há uma via para chegar, não é assim? Há de facto problemas ao nível do cumprimento da relação da administração com o cidadão, desde logo constitucionalmente previstos. Pronto. Vou deixar o terceiro ponto, esperando que algum dos senhores deputados tenha a bondade de me ajudar a trazê-lo. Muito obrigado, Sra. Provedora Adjunta. Vamos então começar com a nossa primeira ronda, com o grupo parlamentar do PSD. O deputado Francisco Pimentel tem 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Provedora Adjunta, doutora Estrela Chabi, como viu, nós estamos limitados aqui pela ditadura do tempo e, portanto, vou ser direto. Em primeiro lugar, saudar a sua intervenção e a componente que nos deu aqui da proatividade, aquilo que pode ser a proatividade do Provedor de Justiça, no sentido de ter tempo para analisar serviços, órgãos e serviços da administração pública e emitir um relatório sobre o atendimento ao cidadão, que é importante. Mas, de qualquer maneira, permita-me também, para também não sair daquilo que é o objetivo também desta audição, que é ter em conta aquilo que são as funções fundamentais do Provedor de Justiça, o papel fundamental do Provedor de Justiça, que é analisar, apreciar as queixas dos cidadãos, nomeadamente face a eventuais ilegalidades da administração pública e repor a defesa dos direitos, liberdades e garantias e os interesses legítimos dos cidadãos. Neste sentido, ao ler o relatório, que é extenso, eu notei aqui, nomeadamente, que as principais áreas de queixas, e iria diretamente para essas áreas, onde houve mais queixas foi relacionado com a segurança social. Depois, a seguir, os estrangeiros, 14,6%, outros assuntos, eu fiquei curioso, porque está aqui 5,3%, a fiscalidade 4,5% e a saúde 4,4%. Ora, isto significa que são estas as áreas mais problemáticas que resultam das queixas dos cidadãos relativamente à administração pública para a Provedoria de Justiça. Concretamente, há aqui um outro aspecto também, e para ir passar diretamente às perguntas, nos mapas que constam do relatório, constata-se uma realidade que para mim e para nós é preocupante, que é a diminuição do número de solicitações e de queixas à Provedoria de Justiça. Em 2024 tivemos aqui registados 13.610, comparando com os 21.497 em 2020. A diminuição do número de atendimentos em geral de 6.222 em 2024, 8.963 em 2022. E aqui entraria diretamente para as questões, que é, na sua opinião, há aqui uma redução ao longo do tempo substancial das queixas dos cidadãos relativamente à administração pública para a Provedoria de Justiça. Porquê? Porque esta diminuição tão substancial das queixas. E isto leva-nos a pensar, porque também no contacto e também como cidadão, muitos dos cidadãos, quando se queixam à Provedoria de Justiça, têm a ver com ou a mora,
ou a ilegalidade de comportamentos da administração pública. A que é que imputa esta diminuição? Eu queria lembrar de que, no passado, eu sou deputado oriundo dos Açores, eu com muito gosto, mas também representa a soberania, a nação, neste caso, mas houve no passado um esforço de proximidade do Provedor de Justiça relativamente às regiões e houve a abertura de uma delegação nos Açores que, entretanto, fechou. E pergunto-lhe, nesse sentido, o seguinte: a que é que imputa esta diminuição? Se terá isto a ver com o tempo de resposta da administração pública às solicitações da Provedoria de Justiça? Porque entre a data da queixa e a data de emissão da eventual recomendação passa-se muito tempo. Essa morosidade tem a ver com a resposta, a demora na resposta da administração pública à Provedoria, tem a ver com o tempo de resposta da própria Provedoria de Justiça aos cidadãos. Já agora, Sra. Provedora Adjunta, o grau de respostas positivas, se é que nos pode adiantar, grau de satisfação dos queixosos às respectivas recomendações, o que é que tem sido feito pela Provedoria de Justiça para divulgar as suas funções e aproximar a sua ação aos cidadãos no interior e nas ilhas dos Açores e da Madeira, concretamente? A Administração Pública responde em tempo útil, está satisfeita com o tempo de resposta? Claro que não está, porque aqui diz logo no início, apontando para a morosidade, burocracia e falta de articulação entre os serviços na resposta à Provedoria de Justiça. Que papel é que pode a Assembleia da República desempenhar no reforço daquilo que é a autoridade do Provedor de Justiça? E, por último, mas não por fim, se a Provedoria de Justiça dispõe dos recursos humanos e financeiros necessários ao exercício das suas funções na plenitude. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Pimentel. Para responder, passo a palavra à Sra. Provedora Adjunta. 5 minutos. Tem a palavra, Sra. Provedora. Muito obrigada, Sr. Presidente, e agradeço ao Sr. Deputado Francisco Pimentel a sua intervenção, que denota a atenção ao trabalho global da Provedoria de Justiça. Os números que apontou, se não estou equivocada, estão no relatório de atividades do Provedor de Justiça de 2024, certo? Ou seja, relativo ao ano 2024, eu poderei falar, portanto, sobre isso, sobre a diminuição do número de solicitações, algumas das razões que entendemos que justificam essa redução, porque é que ela acontece, e também sobre o tempo de resposta da Provedoria de Justiça. Eu estive, portanto, a Provedoria de Justiça é ouvida na primeira comissão sobre o seu relatório anual de atividades e isso teve lugar no passado dia 17 de setembro, estive eu na primeira comissão e portanto, posso dizer o que na altura referi aos senhores deputados na primeira comissão, que em relação aos números da Provedoria, os números de solicitações, portanto, a nossa referência é o pré-pandemia, portanto, a comparação que deve ser feita. O período da pandemia foi um período excepcional, em que a Provedoria foi muito solicitada a vários títulos. Aquele que é mais visível é a Segurança Social, que ainda hoje temos queixas oriundas desse período. E hoje em dia, portanto, a comparação que fazemos habitualmente é sempre com 2019. Nós implementámos uma reorganização orgânica da Provedoria de Justiça que criou um departamento de análise preliminar de todas as queixas que chegam à Provedoria de Justiça e, a par disso, uma divulgação na nossa página, mas através de um vídeo, presencialmente também, sobre aquilo que é a atuação da Provedoria de Justiça. Qual é a sua missão, qual é o seu campo de atuação e aquilo que não é. Nós não recebemos queixas relativas a privados e recebíamos muitas antes. E ter muitas solicitações que dizem respeito a matérias que não são da competência
do provedor não é, de facto, um objetivo, pelo contrário, é concentrarmos-nos naquela que é a nossa missão. E temos a sensação, em relação aos tribunais, a mesma coisa, o provedor de justiça não analisa aquilo que está em simultâneo a ser analisado pelos tribunais. E temos a ideia que temos menos queixas de que a mensagem vai passando daquilo que é possível o provedor de justiça, de facto, analisar e aquilo que não é. Nós apresentámos este ano 2 novidades em termos estatísticos no relatório de 2024, que felizmente aqui pessoas muito organizadas tinham trazido também para esta audição, e eu destacaria 2, que são os seguintes. Pela primeira vez, separámos em termos estatísticos o número de queixas que recebemos do número de queixosos. Isto é importante porque nós temos queixas com uma pluralidade significativa de queixosos. Por exemplo, se há um concurso, podemos ter uma queixa, vamos contá-la como uma queixa, porque o problema é o mesmo, mas podemos ter 200 queixosos, facilmente, 300 queixosos. Noutras temos 20, 30. Pela primeira vez nós desagregámos e contámos e apresentamos tanto o número de queixosos, as pessoas, o número de pessoas, cada pessoa que nos procura, e esperamos continuar a conseguir fazê-lo, organizámos-nos para isso agora. E, portanto, isso é um aspecto também a ter em consideração. E também conseguimos, pela primeira vez, contar efetivamente o tempo de resposta da provedoria desde que temos unidade de triagem. Isso não tinha sido feito, primeiro porque não havia unidade de apreciação liminar, agora é que há, e conseguimos englobar, portanto, o tempo de resposta. O que é que acontece hoje em dia? Há resposta muito rápida, às vezes no próprio dia, 2 dias depois, 1 semana, uma resposta muito rápida, e depois aquilo que exige maior atenção e exige, enfim, um estudo mais aturado, diálogo com a administração, diálogo com o governo, claro que não tem resposta no dia, nem numa semana, nem seria sério. E isso hoje está muito mais, em vez de fazer parte de um bolo comum, está mais separado e, portanto, apresentámos esses números por amostragem. Este ano só o conseguimos fazer por amostragem, esperamos no próximo ano que, enfim, bom, dentro das vicissitudes que não dominamos, que se possa apresentar. A questão das regiões autónomas, sim, é uma questão que preocupa a provedoria. No relatório que eu vim hoje apresentar quanto ao atendimento ao cidadão, de facto, por exemplo, não conseguimos integrar as regiões autónomas. Também os problemas próprios que há com a descontinuidade territorial não aconselhavam a fazer um estudo global quanto ao atendimento ao público que os englobasse, mas mantemos essa ambição. Muito obrigado, Sra. Provedora. Vamos então passar ao Grupo Parlamentar do Partido Chega. O Sr. Deputado Francisco Gomes tem a palavra, 5 minutos. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Srs. Membros da Provedoria da Justiça, a quem cumprimento na pessoa da doutora Estrela Chavi, e a incidir a minha análise sobre o relatório que nos foi enviado de 2024. Doutora, permita-me dizer que podemos fazer aqui todos o jogo do faz de conta e discutir com um grande sentido de Estado e com um tom de grande compreensão e de esperança no futuro o relatório que Vossas Excelências prepararam e que nos enviaram. Ou então, podemos ser realistas, podemos ser sérios. Diga-me. Posso, Presidente? Sr. Deputado, só 2 minutos, só estamos aqui a prestar um esclarecimento à Sra. Provedora Adjunta e, entretanto, já retoma a sua intervenção. Pedir-lhe a pena.
Sr. Deputado Francisco Gomes, tem a palavra para retomar a sua intervenção. Muito obrigado pela... Está sim, senhor. Pode continuar. Retomando, podemos tentar fazer aqui o jogo do faz de conta e discutir com um grande sentido de Estado e com um tom de grande compreensão a esperança no futuro este relatório. Ou então podemos ser realistas, ser sérios, pôr preto no branco e a linguagem muito clara, o que é que este relatório diz. Porque eu li este relatório, e sei bem o que diz, e a doutora Estrela Chaves, que é uma pessoa muito inteligente e com um percurso profissional grande, também sabe o que é que este relatório diz. E este relatório retrata um Estado que não só falhou, mas um Estado que é cronicamente incapaz de cumprir as suas funções mais básicas e mais fundamentais de gestão pública. E não sou eu que o digo, são as vossas palavras. Páginas 19 a 23 e 29. Vocês dizem isto. Total ineficiência no combate à pobreza. Falta de articulação entre serviços. A condição de pobreza não desencadeia qualquer resposta administrativa. E esta, burocracia excessiva, mesmo perante situações de pobreza extrema. Páginas 20 e 21. Palavras vossas. Infraestruturas básicas em falha. Carências graves no abastecimento de água. Carências graves no saneamento, obrigando milhares de famílias a recorrer a poços e fossas céticas, com riscos severos para a saúde pública. Páginas 32 e 119 a 120. Palavras vossas. Segurança social e apoios sociais falhados. Atrasos que deixaram famílias sem apoios urgentes. Exigência de dívidas fiscais, mesmo prescritas, como entrave ao acesso a prestações. Idosos privados durante anos de comparticipações em saúde. Páginas 77 a 79. Palavras vossas. Habitação degradada. Apoios ineficazes. Fogos públicos ocupados ilegalmente. Atrasos de mais de 7 anos em reparações. Falhas graves nos programas de apoio que excluem, em especial, os idosos. Páginas 114 a 120. Palavras vossas. Penhoras abusivas e ilegais de pensões, abonos e rendimentos impenhoráveis que deixam famílias sem condições mínimas de subsistência. Em suma, palavras vossas. Um Estado que falha de forma estrutural na resposta à pobreza, habitação, segurança social, proteção dos mais vulneráveis e infraestruturas básicas. Um Estado que revela, outra vez, palavras vossas, disfunções administrativas enormes que agravam situações de carência em vez de as resolver. Um Estado que prejudica não o Estado, não os ricos, mas os mais vulneráveis. Os mais vulneráveis, os que já estão no limiar de qualquer dignidade humana. Este é o vosso relatório. Isto é o que o vosso relatório diz. E vossas excelências sabem muito bem que é isto que o vosso relatório diz. Por isso a minha pergunta é logo esta. Com que cara, hipoteticamente, é que a Provedoria da Justiça, que todos os anos obtém classificação máxima, de acordo com os princípios de Paris, e isto é um elogio, com que cara é que certos grupos parlamentares desta casa podem olhar para os portugueses lá fora, depois de ler este vosso relatório, quem o leu, os portugueses lá fora que se esfolam para pagar contas, que se esfolam para pagar impostos e dizer, não se preocupem que isto está tudo bem. Com cara, doutora, com cara. O que é que nós dizemos aos portugueses, de quem o Estado exige uma carga descomunal de impostos, de quem o Estado retira tanto na forma de rendimentos e de anos de vida, o que é que nós dizemos a essa gente, deste Estado, que Vossas Excelências escreveram no vosso relatório, como disfuncional? Disfuncional. O que é que dizemos? Que o Estado anda a brincar com a cara deles? Que o Estado anda a brincar com a nossa cara? E permita-me mais esta pergunta. Isto é uma curiosidade minha mesmo. Se fôssemos tirar esta bandeira daqui, esta bandeira, que está na capa do vosso relatório, se fôssemos tirar esta bandeira aqui e só ler o relatório, a título de curiosidade, que bandeira que ficava melhor aqui? Venezuela, Cuba ou República de Angola? É só isso, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado. Quero recordar apenas que esta audição decorre à Sra. Provedora Adjunta no âmbito... Srs. Deputados, eu estou a falar. Srs. Deputados, eu estou a falar. Com os contornos, relativos aos contornos do Estado de resposta aos serviços públicos, pedimos a máxima postura institucional na interpelação à Sra. Provedora Adjunta. A Sra. Provedora Adjunta tem a palavra 5 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente, e agradeço ao Sr. Deputado Francisco Gomes também a atenção que deu ao nosso relatório de atividades
2024. Só para que não... Enfim, não sei se percebi bem, mas pareceu-me que, da intervenção do Sr. Deputado, que havia alguma estranheza quanto à minha intervenção inicial, que o Sr. Deputado diria. Eu estive perante a primeira comissão, no dia 17 de setembro, a apresentar e a discutir com os senhores deputados da primeira comissão o relatório de atividades de 2024. Mas tenho todo o gosto, o senhor deputado perguntou, e em responder às suas perguntas. Nós viemos, portanto, com o pedido de avaliar a resposta, o estado da resposta dos serviços públicos aqui a esta comissão, e, de facto, temos trabalho recente feito nessa área. Eu, aliás, trouxe para oferecer ao Sr. Presidente o sumário executivo do atendimento aos serviços públicos, enfim, para oferecer à Comissão, em que encontram um resumo do estado dos serviços que fizemos, é igual a este, posso aproveitar para lhe entregar. Por isso, em relação àquilo que refere quanto ao relatório de atividades de 2024, quando fui interpelada na primeira comissão, aliás, por um deputado do grupo parlamentar a que pertence também o Sr. Deputado Francisco Gomes, as perguntas até foram outras, portanto, a sua intervenção, que se dirigiu muito ao nosso tema transversal, de maneira nenhuma enfim, repetida neste contexto. Discutimos a pobreza, mas, enfim. Ora bem, este tema transversal foi um tema algo atípico como escolha para o relatório de atividades. Nós temos tentado, a estrutura do relatório de atividades tem sido a seguinte: temas transversais, escolhidos, selecionados pela Provedoria, que têm esta possibilidade, mas também esta responsabilidade de poder escolher aquilo a que vai dar prioridade e aquilo para que vai olhar em cada momento. E escolheu-se este ano. Nós tínhamos apresentado os temas transversais, penso que o Sr. Deputado Francisco Pimentel também já o tinha referido. Tínhamos apresentado como temas transversais já a falta de articulação entre os serviços, a má comunicação com o cidadão e a morosidade, que pronto, são temas, enfim, foi a primeira vez que se fez assim, e eram temas quase que apareceram por si, eram óbvios, quer dizer, toda a gente se preocupa com a morosidade, sabemos que ela está aí. Portanto, tínhamos 3 temas transversais nesse primeiro relatório com esta estrutura. No seguinte, tínhamos 2 temas transversais, que foram o alerta à transição digital, os alertas à transição digital e a falta de execução das leis. E este ano passámos a ter um único tema transversal, que foi a pobreza. Não é um tema óbvio, pareceu-nos, porque é um tema que parece diferente dos outros. Nos outros era um pouco dizer, bom, nós temos estes temas transversais e depois fazemos uma análise por temas. Transversais porquê? Porque eles se verificam em relação a muitos serviços e encontramos sinais deles em mais do que um palco. Portanto, escolher a pobreza, não, enfim, o tema apareceu-nos com alguma segurança e convicção. Claro que este tema não é definido, nunca foi, era aceito à data pela Sra. Provedora Maria Lúcia Amaral e discutido assim, mas mais do que um dos departamentos achava que este é um tema que podíamos abordar. E, curiosamente, sentimos que, ao abordar o tema da pobreza, os temas transversais que tínhamos lá atrás e que tínhamos abordado, eles voltavam a ser relevantes em contexto de pobreza, com uma especificidade fundamental, que era, em contexto de pobreza, tudo isto se torna mais gritante e mais urgente. Eu dei o exemplo na primeira comissão, quer dizer, não é a mesma coisa a pessoa receber uma pensão provisória e ter uma pensão cujo cálculo é difícil, enfim, tanto quanto isto quer dizer. Depois podíamos questionar porque é que é tão difícil calcular a pensão, mas bom. Mas imaginem, uma pessoa que trabalhou no estrangeiro e trabalhou em Portugal, trabalhou no público e no privado, o cálculo não é tão evidente, mas tem uma pensão provisória. A morosidade diminuiu muito, muito, mas ainda há alguma morosidade
no cálculo das pensões e na atribuição de pensão, mas dizemos, bom, mas isto não é a mesma coisa da morosidade, por exemplo, a entregar um abono de família ou a entregar uma bolsas de mérito que combinam condição de recursos com bom desempenho escolar. E nós apontamos exemplos em que foi entregue uma bolsa de mérito, demorou mais do que um ano civil a entregar a bolsa de mérito. Ora, o que é a bolsa de mérito? O aluno no ano anterior teve um bom desempenho escolar, tem dificuldades económicas e, portanto, essa morosidade na pobreza, e este é um exemplo, mas há mais exemplos. Portanto, a falta de condições habitacionais que leva a condições indignas de vida. Portanto, a morosidade tem quer dizer, enfim, é como dever 50 euros para quem sabe que os pagará em qualquer momento, ou dever 50 euros para quem pensa como é que eu fiz para estar a dever 50 euros. Não é a mesma coisa. É uma dívida de 50 euros, sim, mas não tem nada a ver. Eu, como demorei um bocadinho aqui com estas, pronto, pedia... mas sim, portanto, a pobreza foi por essa razão que o escolhemos e como encontra. Eu gostava só de dizer que também uso com muito gosto, não é a bandeira de Portugal, é o símbolo do provedor de justiça que encontra aí e que eu uso também com muito gosto e muita honra. Obrigada, Sr. Muito obrigado, Sra. Provedora Adjunta. Vamos então passar ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sra. Deputada Marina Gonçalves tem 5 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Provedora Adjunta, cumprimentá-la a si e também à sua equipa. Dizer-lhe também que o facto de vir a esta Comissão está no nosso plano de atividades. É certo que há um relatório em concreto de 2023 sobre a qualidade dos serviços públicos e eu já lá vou porque sei que houve uma dimensão que não falou na sua intervenção inicial e vou perguntar sobre ela, mas é normal que, olhando para o relatório de 2024 e tendo também dimensões da administração pública que possam existir algumas questões, e aliás eu irei também a essa dimensão, mas também para lhe dar este enquadramento do porquê de estarmos a colocar algumas questões relativas ao relatório de 2024, que já é por nós conhecido. Dizer-lhe também que nós, que já, no meu caso em concreto, também já assumi funções executivas, é mesmo com a cara lavada e com a cara levantada que olhamos para estes relatórios para perceber o que é que temos a melhorar, ao contrário de vir aqui só fazer intervenções inflamadas para, eventualmente, as redes sociais. Para nós é mesmo importante podermos olhar para estes relatórios e percebermos as nossas ineficiências, porque elas existem quando passamos por funções executivas, também aqui no Parlamento, perceber o nosso papel e poder melhorá-las, e é com esse espírito que estamos hoje aqui a falar com a Sra. Provedora Adjunta e a pedir também esses contributos. Relativamente à sua intervenção inicial e às 3 dimensões que falou do atendimento, eu fazia-lhe 2 questões em concreto sobre estas 2 dimensões. Por um lado, a propósito do atendimento presencial e do atendimento, no fundo, do atendimento ao público, referiu-nos aqui várias questões de incongruências entre a informação que estava, alguma desatualização da informação, bastante evidente por cada um de nós, quando acede aos serviços públicos, percebe que essa desatualização ainda existe, essa dificuldade, muitas vezes, de perceber quais são os sites oficiais, mas eu questionava também, para lá destas dimensões, a dimensão do atendimento nas várias vertentes, a dimensão do atendimento propriamente dito, ou seja, quais são as maiores dificuldades, seja de recursos humanos, seja de resposta propriamente dita ao cidadão, mas mais do que isso, que recomendações é que têm vindo a ser feitas e que melhorias é que identificamos como já estando a ser cumpridas, mas aquelas que ainda poderíamos implementar para tornar ainda mais eficazes os serviços públicos, todos eles. Aqui falaram obviamente de 5 em concreto, ou de 5 áreas em concreto, mas falava de uma questão, numa perspectiva transversal, até porque os vários relatórios falam da questão da habitação, que eu atesto as dificuldades de atendimento que existem, as questões relativas depois já à AMA, à AT, a todas as áreas da segurança social, o IRN, a ACT, as várias dimensões das câmaras municipais, que é também aqui uma dimensão importante nessa resposta. Perguntava-lhe para densificar esta dimensão. E depois uma segunda dimensão que pensei que para alguns partidos, agora já nem estão na sala, não lhes interessa, mas era para nós importante perceber uma das dimensões que foi aqui referida também como uma das maiores percentagens de queixas à Provedoria de Justiça, e que no relatório é uma das 3 dimensões, que é o atendimento aos estrangeiros, o atendimento às populações mais vulneráveis, e perceber também aqui que dados é que tem, e mais do que isso, a evolução, que não teve a oportunidade de falar na sua primeira intervenção, perceber também aqui qual é a evolução e que melhorias é que ainda podem ser feitas. Mas deixava-lhe também
também aqui, para lá deste relatório de 2023, mas que tem a ver precisamente com a administração pública, falava-lhe aqui de duas dimensões adicionais. A primeira era relativamente ao CIADAP e a duas dimensões que estão presentes no vosso relatório, a morosidade ou a inexistência dos processos de avaliação ou da morosidade nas respostas que são dadas. Para nós é uma dimensão importante, sabemos da importância destes processos de avaliação, não apenas para valorizar os profissionais, mas pela perspectiva que traz de melhoria do serviço público, mas questionava sobre uma questão em concreto. Nós tivemos no passado uma progressão na carreira dos professores e depois um acelerador de carreiras que veio no fundo equiparar aquela que era a melhoria ou a progressão justa da carreira para todos estes profissionais da administração pública, mas tivemos agora uma reposição do tempo de serviço dos professores e não tivemos, no fundo, esta concordância com uma medida equiparada para toda a administração pública. O Partido Socialista apresentou aqui uma recomendação no sentido que, tal como se fez no passado, também agora pudesse ser feita essa equiparação na administração pública, porque é uma forma de valorizar e de dar maior eficácia também à administração pública. E pedia-lhe também aqui, enquanto Provedora Adjunta e Provedoria de Justiça, que nos pudesse dar aqui a sua opinião sobre esta equiparação, que achamos que é mais do que justa no momento em que se decidiu, de forma também ela justa, repor todo o tempo de serviço dos professores. Perguntava-lhe também uma segunda dimensão, porque tem estado presente nos vários relatórios e tem a ver também com o funcionamento da administração pública, e embora o tema vá evoluindo, continuamos a ter, relativamente às penhoras ilegais, ou às penhoras, vamos colocar também ilegais, mas também injustas, que são feitas. Nos vários relatórios são identificadas algumas situações, algumas são claramente ultrapassadas, outras vão persistindo nos vossos relatórios, e algumas delas têm a ver com a penhora de salários e depois com a penhora nos bancos, que acaba estou mesmo a terminar, acaba por também apanhar novamente os salários, a questão do abono de família, a questão do não reconhecimento automático das prescrições. Tem estas três dimensões no vosso relatório. Perguntava também aqui que recomendações faz, mas mais do que isso, que evolução é que temos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo então a palavra à Sra. Provedora Adjunta. 5 minutos, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente, e agradeço também à Sra. Deputada Marina Gonçalves as suas questões. Se calhar, para continuarmos no mesmo contexto, e a primeira às suas últimas perguntas, que são do relatório de 2024, e depois, agradecendo mais uma vez, às perguntas sobre o atendimento ao cidadão. Então, de facto, quanto ao CIADAP, o trabalho que encontram no relatório de 2024 radica em queixas e em estudo a partir dessas queixas. E tanto quanto a esta questão, quanto à questão das penhoras pelo Estado, agora falando globalmente, eu gostava de dizer, antes de mais, que a Provedoria faz um esforço grande para ter sempre presente que aquilo que tem é uma amostra. E é uma amostra é uma amostra espontânea. Tem que ver com as pessoas que conhecem a Provedoria, que chegam, portanto, e tentamos ter isto sempre presente por mais do que uma razão. Por um lado, para sabermos que aquela questão, às vezes é evidente, porque é um número grande de queixas que chega e temos a noção, bom, além destes, os que não vieram, há de haver uma série de gente. Mas também ao contrário, para dizer que por vezes nós temos uma queixa, mas traz um problema certeiro e um problema importante, não é? E isto, enfim, tentamos estar atentos quer ao número, quer à natureza das queixas. Há queixas de um só cidadão que já deram origem a recomendações ou posições públicas. A propósito do CIADAP, de facto, nós temos queixas do CIADAP, temos algumas, e às vezes somos surpreendidos com uma intervenção da Provedoria. Nós, connosco, tínhamos umas centenas de queixas e viemos a saber, com a sua publicitação e até com o diálogo com o Governo, que em causa estavam milhares de pessoas na mesma exata situação, que era coisa que nós não conseguíamos saber pelas queixas. Portanto, quanto ao CIADAP, temos queixas não só de morosidade, do tempo que demora a concluir esse processo. Temos algumas queixas sobre a falta de realização deste processo avaliativo. Portanto, a sua postergação, na verdade, não é? Mas, sobretudo, também com a complexidade e o consumo de recursos que o sistema, tal como ele está previsto, tem.
os passos que ele implica, os intervenientes que estão convocados, os passos que dá para os resultados que se obtêm com este serviço. Convoca mesmo muitos recursos, fazer um processo de avaliação de desempenho que depois não tem assim tantos resultados e gera, daquilo que nos chega, tem gerado confusão e conflituosidade. Enfim, um bocadinho difícil avaliar isto, mas se calhar maior do que aquela que seria expectável. Nós vemos isto com um sinal objetivo, que é a quantidade de impugnações que há dos resultados. Há muitas impugnações, portanto, enfim, e aquilo que sugerimos no relatório, de facto, é um repensar da necessidade e da adequação de um sistema tão complexo para a valorização da administração pública, dos trabalhadores em funções públicas. O mesmo, de alguma maneira, portanto, a questão da valorização é algo que levamos muito a sério. Vemos que nos chegam trabalhadores em funções públicas para quem a questão da valorização seria mesmo muito importante, e aqui aproveito para voltar ao atendimento ao cidadão, nomeadamente a consciência da penosidade e da dificuldade de estar no atendimento ao cidadão de forma seguida, anos. Não é? Porque, não só pelo desgaste, e portanto propomos, por exemplo, sugerimos a questão da rotatividade, da possibilidade da rotatividade, até porque nos parece que quem está no back-office, quando vai para o front-office, também traz algo diferente, não é? E a possibilidade de quem está no front-office, muitas vezes até, da sua própria valorização técnica, porque há uma volatilidade das questões, não é? E o atendimento ao público é, de facto, uma função desgastante, muito rápida, e a possibilidade de atualização do próprio trabalhador em funções públicas, que tem o dever de ser ali a voz do Estado, de informar de forma completa, segura, atual, o cidadão, pode não ter condições para o ter feito. E, portanto, a valorização, enfim, daquilo que vamos vendo, passa por muitos aspectos. Não sabemos, enfim, também não nos cabe, não é esse o papel da provedoria, essa mensuração, não é, da valorização das formas, mas outro exemplo que posso dar, que resulta do trabalho de campo no atendimento ao público, é o descontentamento justificado com as condições de alguns locais em que se exercem funções públicas. De frio sério, não é? O desconforto térmico não é condições degradadas, uma casa de banho para pessoas com deficiência usada como arquivo há muito tempo, quer dizer, não são coisas de pouca... Claro que estão dispersas, claro que há muitas, mas isso. Não, fizemos um trabalho sobre as penhoras ilegais e injustas. Enfim, a questão também da compensação, de como é que o Estado cobra, a Segurança Social, especialmente no relatório, a Segurança Social cobradora, qual é a forma porque ajuda, e alertámos precisamente, mas é um trabalho grande ainda a fazer, e nomeadamente também em conjunto com outros atores, não só com as entidades públicas, parece-nos. Muito obrigado, Sra. Provedora Adjunta. Passa então a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. O Sr. Deputado Mário Amorim Lopes tem a palavra, 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Provedora da Justiça. O relatório de atividades da Provedoria é obviamente extenso, cobre muitos setores, mas dado que estamos aqui na Comissão de Orçamento e Finanças, creio que compreenderá que eu me irei focar mais nas questões, nos assuntos fiscais. E a verdade é que existe aqui uma tremenda injustiça, enfim, há várias, estamos em Portugal, há muitas injustiças, mas esta parece-me particularmente grave, e eu creio que o próprio relatório acaba por aludir a essa injustiça, ainda que tangencialmente. Mas eu creio que era importante falarmos de forma aberta sobre essa injustiça, que é a atuação de um organismo do Estado, que é a Autoridade Tributária. A Autoridade Tributária, e aliás, certamente recai sobre a Provedoria muitas queixas relativamente a isso. A Autoridade Tributária em Portugal é voraz na cobrança de impostos. É leste, é célere, rapidamente faz a cobrança coerciva ou não. E depois, quando existe alguma contestação, e até nos casos em que os cidadãos têm razão, a Autoridade Tributária recorre à litigância e à morosidade dos tribunais, sobretudo os tribunais administrativos, como forma
de evitar a devolução. Esta é uma denúncia que nós ouvimos reiteradamente, a nós também nos chegam bastantes queixas, e é de facto algo que deve preocupar a todos nós, enquanto contribuintes, enquanto cidadãos. Temos aqui um Estado que esmaga os contribuintes e que depois faz recurso a ameaças de litigância, e a litigância também, como forma de evitar essas devoluções. Ora, neste momento, para proteger os contribuintes, para além da iniciativa liberal, tivemos em 97 a criação do Defensor do Contribuinte. Acontece que o Defensor do Contribuinte está na Lei Orgânica do Ministério das Finanças e, portanto, isto é muito parecido a ter a raposa a guardar o galinheiro. Não nos parece que seja muito eficaz. Portanto, perante tudo isto, duas questões que gostaríamos de colocar. Primeiro, qual é a dimensão deste problema? Naturalmente, devem ter chegado queixas à Provedoria relativamente a este tema. Qual é a dimensão e se, de facto, tem conhecimento destas ameaças subreptícias ou não, ou explícitas de litigância como forma de encerrar os processos? E, segunda questão, se sim, a confirmar-se isto, se não fará sentido criar uma subsecção autónoma da Provedoria da Justiça, que seria a Provedoria do Contribuinte, precisamente para auxiliar os contribuintes nesta luta desigual David contra Golias que muitos têm com a autoridade tributária. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra à Sra. Provedora Adjunta para responder. Tem 5 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente, e agradeço ao Sr. Deputado Amorim Lopes a sua pergunta aqui direcionada, que também permite, se calhar, um bocadinho mais de ter um bocadinho mais neste aspecto. Quanto à dimensão, aos números, a nossa estatística indica que, de facto, a fiscalidade e as execuções fiscais, que apresentamos até separadamente, juntas, fiscalidade e execuções fiscais, representam 8% daquilo que chega à Provedoria, com prevalência para o IRS, mas também é verdade que as pessoas que recorrem à Provedoria são largamente, maioritariamente, pessoas individuais, não é? Muito maioritariamente. A morosidade, temos notícia realmente da morosidade a resolver questões fiscais. Quer só na administração, quer com a intervenção dos tribunais. E alguma morosidade verdadeiramente impressionante. Não toda, enfim, a morosidade nunca é positiva, nunca é um bem, mas temos alguns casos verdadeiramente impressionantes. As estruturas que referiu realmente do Defensor do Contribuinte, a Provedoria de Justiça também tem a experiência de ter como interlocutor vários desses atores. Há o Provedor da Segurança Social, há na estrutura do Banco de Portugal também há uma entidade com funções semelhantes e, para não falar das entidades reguladoras com as suas estruturas e, portanto, esta existência de diversos perfis de atenção não nos parece, daquilo que é o nosso trabalho direto com estas entidades, que cause especialmente problemas. Agora, quer dizer, não fazendo aqui eu o discurso da importância da Provedoria de Justiça, a nossa sensação, de facto, é que é completamente diferente, não é? O Provedor de Justiça é uma instituição com assento constitucional, cuja missão e cujas características decorrem diretamente da Constituição, portanto, a sua imparcialidade, a informalidade a que tem, a informalidade com que se move a capacidade de atuação por iniciativa própria, não é? Tudo isso são características importantes, especiais e quer dizer, não fazem parte propriamente só do Provedor de Justiça de Portugal. São instituições com características comuns nos países com os quais partilhamos a maior parte da configuração do nosso Estado e até da nossa sociedade.
Portanto, quanto à dimensão deste problema, sim, nós temos queixas. Para dar um exemplo mais concreto, falamos neste relatório do problema da volatilidade da lei fiscal, que foi algo que nos foi chamando a atenção, não é algo só de 2024, mas conseguimos compilar uma série de problemas, a dificuldade que isso cria para o cidadão, de uma mudança frequente da lei fiscal e das implicações que isso tem para ele. Fizemos isso em sede de IRS. Portanto, duas vertentes. Por um lado, essa volatilidade, mas também, por outro lado, parece-nos que crescente necessidade de participação do cidadão, não é, com a máquina fiscal. Há uma série de tarefas que foram entrando como estando a cargo do cidadão e até algumas opções, o que, em relação ao que nós temos algumas reservas, porque, enfim, podia haver, e há em muitos casos, a própria lei define A ou B, consoante o que for mais favorável, não é assim? O que é compreensível, mas o juízo sobre o que é mais favorável cabe, não é assim, à administração. Não é? Agora, as opções que recaem sobre o próprio cidadão em termos fiscais já nos parecem mais complicadas. Falamos disso também a propósito, por exemplo, do englobamento, sobretudo complicadas se não houver a necessária divulgação, se estivermos, mais uma vez, numa plataforma online. Não é? É completamente diferente ter alguém que me diga, se fizer o englobamento, o resultado será este, não é assim? Se não fizer o englobamento, será outro. Agora, perante uma plataforma e sem ou então com um simulador que funcione, não é assim? Funcione bem e que seja atualizado, que nem sempre é o caso também. Mas se não entregar ao cidadão, portanto, essa função, parece-nos um certo desvio e preocupante. As alterações àquilo que é o nosso desenho no Estatuto do Provedor de Justiça não são uma decisão do Provedor de Justiça, embora o Provedor, o Poder Legislativo, tem sempre ouvido o Provedor de Justiça quando se pensa, não é assim, e temos-nos pronunciado em parecer sobre alguma alteração. É o caso, por exemplo, temos agora em mãos um pedido sobre criar junto do Provedor de Justiça também o Provedor da Criança, se a questão for tida como, enfim, pertinente, e quando for e havendo o pedido, certamente que a Provedoria estudará e se pronunciará. Muito obrigado, Sra. Provedora Adjunta. Sendo assim, vamos dar início então à nossa segunda ronda. Sra. Deputada Marina Gonçalves tem a palavra, 2 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não vou usar os 2 minutos, era mesmo só para dar a oportunidade à Provedora Adjunta para nos falar de 2 questões que lhe coloquei. A primeira tem a ver com a terceira dimensão do vosso relatório de atendimento dos serviços públicos, e a segunda tem a ver precisamente com o CIADAP, mas mais do que isso com o acelerador e com a proposta, saber a vossa opinião sobre a proposta, no fundo, a justiça, de uma proposta que visa equiparar aquela que é a contagem de tempo de serviço dos professores com aquela que deve ser a contagem do tempo de serviço de toda a administração pública. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passa então a palavra ao Sr. Deputado Mário Amorim Lopes. Tem 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Vice-Provedora, eu compreendo a sua situação e percebo que tenha a ter alguma parcimónia a falar de algumas instituições do Estado, mas eu acho que a sua visão informada sobre o assunto seria muito útil para nós protegermos precisamente os cidadãos. Portanto, eu vou voltar a fazer a questão de uma forma muito direta, muito simples, para que fique muito claro para todos. Se tem conhecimento, se a Provedoria tem ou não conhecimento da autoridade tributária atuar com base em recurso ou ameaça de recurso à litigância como forma de colocar pressão sobre os cidadãos a aceitar uma determinada decisão da própria. E se isso estando a ocorrer, configura ou não um abuso de poderes. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, dou a palavra à Sra. Provedora Adjunta. Tem 4 minutos. Mas o tempo só de encontrar o meu papel. Vamos dar aqui algum tempo para a Sra. Provedora Adjunta se reposicionar em termos documentais. Sim. Peço desculpa. Muito bem.
Então, dou-lhe a Ora palavra. bem, então, se me permitem, só breves palavras sobre o atendimento ao cidadão. E vou começar por uma nota positiva, que é que em 2025 uma das coisas que constatámos foi uma atenção e já alguma melhoria nas condições de acessibilidade aos serviços públicos. A resolução do Conselho de Ministros determinava que se fizesse o levantamento das condições físicas de uma forma, peço desculpa, mais global, e constatámos, de facto, a questão das obras em curso. Também o recurso ao serviço de tradução telefónica também está muito mais implementado, não tem comparação. Quanto à questão do atendimento presencial, atendimento digital, marcação e não marcação, também gostava de deixar a seguinte nota. A visão da Provedoria de Justiça é que cada serviço, ora bem, o serviço não serve dizer, nós temos atendimento presencial, não é assim? Só porque há algumas zonas do território, há alguns serviços para os quais se pode fazer atendimento presencial. A ideia não é essa, ou seja, a ideia é que cada serviço, cada prestação comporte atendimento digital e atendimento presencial, seja possível. Isso é que nos parece que é uma alternativa. E, portanto, se um serviço este serviço é exclusivamente online, mas temos outros em que há online e presencial, não parece que seja o objetivo nem sequer da resolução do Conselho de Ministros, não é assim? Da Provedoria seguramente que não. Ou nós temos metade em espontâneo e metade presencial, porque na cidade A, B e C há presencial, mas na DFG só há com marcação, quer dizer, cumprir assim os 50-50 não é bem dar alternativa a cada cidadão e, portanto, gostava de deixar esta nota. Dizemos isto, há pouco já o disse, não só em relação a uma ideia de info-exclusão, mas para todos nós, por aquilo que permite haver interlocução. E não haja dúvida, claro que em condições normais tudo corre bem, não há nenhuma especificidade, qualquer cidadão prefere fazer comodamente, não é, no telemóvel, essas demarches administrativas, com certeza, correndo tudo bem. A questão é que muitas vezes, e não é preciso ser info-excluído, a situação não entra naquela grelha. E aí tem que haver uma porta de alternativa, que a pessoa não vai usar só porque, enfim, quer dizer, vai usar porque há uma necessidade, porque não responde a tudo, não tenhamos essa ilusão, porque não parece que vá funcionar. Nós temos muitos exemplos, encontram no relatório de 24, em que não aconteceu. E estamos a falar de pessoas jovens, para além de que os jovens um dia vão ter 90 anos, esperemos, e nessa situação, quer dizer, estamos também na necessidade de um atendimento diferente, atendimento de todos e de cada um. E, portanto, isto já entrando na questão das pessoas com especial vulnerabilidade, para a qual eu direi hoje, como dissemos em 2023, continua a faltar sentido de urgência. Nós temos legislação, temos a Estratégia Nacional para a Inclusão da Pessoa com Deficiência 21-25, mas não temos reporte. Desde logo, por exemplo, não têm sido publicados os relatórios anuais que o Instituto Nacional para a Reabilitação deveria publicar e, portanto, não havendo esse reporte, é como um bocadinho, é difícil, percebe-se que o problema existe quando se vai à procura e quando, por exemplo, no trabalho de campo que fizemos, vemos que recorrentemente só há escada para aceder a um serviço público, não é que só haja escada, é que o elevador está e está há muito tempo avariado, ou a rampa está e sempre esteve avariada. Ou porque coisas como o quiosque do segurança que controla as entradas está posicionado de tal maneira que nem sequer vê que está uma pessoa em cadeira de rodas, não consegue ver. Portanto, não vai abrir a porta. Portanto, há coisas grandes a fazer, a nível eventualmente legislativo, execução, meios, mas também há esta necessidade de despertar, de ser importante, urgente, de se pensar sempre nisso, que estas pessoas existem e têm necessidades próprias e Portugal está vinculado
por diversos instrumentos, a dar-lhes resposta. A doutora Marina disse-nos o que recomendamos. Eu aqui, de facto, remeteria para as 25 recomendações que fizemos no final do relatório, e para a semana, quando tentamos fazer chegar, as recomendações são muito variadas. A maior parte são sistémicas, há 2 ou 3 dirigidas ao próprio legislador, a maior parte são dirigidas aos serviços e são mesmo de uma grande variedade. Para terminar, tenho que ir ali, peço desculpa, então, não temos, ou seja, quando temos problemas de morosidade, e morosidade muito longa, não nos chegam com esta visão de que a administração, da parte de quem é diretamente implicado, não é? Com esta visão de que isto é feito para não pagar. Não é? Não, se é essa a sua pergunta, se percebi bem, muito ou obrigado. para pressionar, temos pugnado porque haja não só maiores possibilidades de pagamento em prestações, por exemplo, maior informação quanto à prescrição e valores mais baixos para cada prestação nas execuções ao Estado. E isso parece-nos verdadeiramente importante. Mas não temos essa visão, não nos chega essa visão de que só se está a fazer isto para atrasar. Muito obrigado, Sra. Provedora Adjunta. Damos assim por encerrada esta audição, portanto encerramos este ponto. Resta-me agradecer à Sra. Provedora Adjunta, a doutora Estrela Chabi, à doutora Rita Cruz e à doutora André Neves a vossa presença nesta comissão. Aos senhoras e senhores deputados, informo que irei fazer aqui um interregno de 2 ou 3 minutos, apenas para despedir da Sra. Provedora Adjunta, e, entretanto, continuaremos a nossa reunião. Até já. Nós é que agradecemos. Obrigada, Sr. Presidente.